respeito da vulnerabilidade, né? Do nível de vulnerabilidade de cada um. A gente sabe que tem pessoas que são mais sensíveis do que outras. Isso não a faz ser menor, pior, não. Ela só tem um grau de sensibilidade. Para ela, a potencialidade da questão muda, né? E a gente precisa estar atento a esses fatos. Por que quando eu falo com um filho meu, ele reage de uma forma, e quando eu falo a mesma coisa para outro filho meu, ele tem uma reação completamente diferente. Olha só os dados que chegam até nós, né? Exatamente. Então, assim, a maneira como a gente faz as coisas também vai sofrer o impacto ou a influência dependendo, né, de como as pessoas são, os temperamentos das pessoas, né, o grau de vulnerabilidade emocional das pessoas. Então, assim, uma coisa que é importante lembrar é que, puxa, eu não validei, eu devia ter falado da emoção, mas isso não significa que você foi invalidante, porque você não falou, você não prestou atenção em alguma coisa, né? Então, vale lembrar que existe o validar, existe o não validar, que simplesmente é não validar, e existe a invalidação. E pode ser que ignorar alguma coisa pode ser invalidante. Mas, às vezes, ignorar é só passou batido. Então, isso é uma coisa que eu sempre acho legal de explicar. Outra coisa, pais, todo mundo invalida e todo mundo vai continuar invalidando. Então, assim, não existe um mundo, eu quero validar, vou distribuir validação por aí. Isso não existe, tá? Até porque, eu vou depois comentar um pouquinho melhor, que invalidar é útil. Às vezes eu preciso invalidar. Mas existe como invalidar e existem momentos para invalidar. E aí a gente precisa ficar atento. Então, antes de falar quando que eu preciso invalidar, vamos falar então dos tipos de invalidação. Ok. Eu gosto de pensar aquela coisa, sabe, criancinha, quando a gente ensina dor para criancinha, a gente fala pequeno, médio ou grande. Minha filha se machucava, eu ficava para ela, tá doendo pequeno, médio ou grande? Para eu saber em que grau que tá, porque dor é uma coisa que subjetiva, né? É pessoal, intransferível. O intransferível. O jeito que eu sinto dor é o meu jeito de sentir dor. Então, existe a invalidação extrema. Então, invalidação extrema, a gente está falando quando tem ameaça, prejuízo à integridade psicológica, física de alguém. Eu estou falando de trauma, eu estou falando daqueles ambientes que se tornam extremamente invalidantes porque eles são drásticos. Então, eu estou falando de violência física, então pessoas que estão num ambiente, em casa, no trabalho, na sociedade, porque olha só, a gente não é só invalidado por pai e mãe, a gente não é invalidado por professor, a gente é invalidado pela minha cultura, do meu país, por políticos, por quem faz as regras, enfim, a validação ou a invalidação, ele vai existir em vários graus. Então, isso está acontecendo o tempo todo, né? Todas as esferas, né? Então, por exemplo, uma criança que cresceu num ambiente onde tem uma guerra civil, né? Onde existe bombardeio e tudo mais. Então, assim, a gente está vendo uma forma extrema de invalidação, do você não pode existir porque você se veste desse jeito, você não pode existir ou falar, ou você não tem direito nenhum porque você nasceu desse ou daquele sexo, né? Então, assim, é uma coisa que existe a forma extrema, né? Então, às vezes é fácil pensar nessas situações extremas. Violência, abusos, né? Abuso, a gente está falando de abuso sexual, a gente está falando de abuso psicológico, a gente está falando de abuso moral, né? A negligência recorrente. A negligência recorrente. Então, a gente está falando de casos extremos. Então, assim, é fácil a gente pensar que isso é invalidante, né? Nossa, eu consigo pensar que é horrível alguém que viveu numa situação, né? Alguém que viveu no campo de concentração, né? É um ambiente extremamente invalidante. Ou numa casa onde tem brigas, né? Onde as pessoas falam se xingando, isso pode se tornar invalidante.
Existe a invalidação corrosiva. O que é a invalidação corrosiva? É o balde que fica enchendo de gota em gota, sabe? Tipo, de gota em gota. Mas ele vai enchendo, ele enche uma hora, o balde enche. É de grão em grão, né? Que é a galinha de papo. Uhum. Exemplos dessa invalidação corrosiva. Ser ignorado. Não ser compreendido. Então, não ser compreendido, eu estou tentando me explicar, né? Eu estou tentando falar, nossa, e aí o fulano que disse para eu fazer isso, né? Minha amiguinha que mandou eu jogar o giz no professor, nem tem giz mais, né? Na escola, enfim. Só para brincar. Só para treinar a coordenação motora fina. Não, nós temos lá. Eu me entreguei agora, eu sou da época do... Não, tem giz sim, mas ele tem uma função lá. Então, assim, foi o fulano que tacou, que me mandou, né? Então, eu não estou sendo compreendido. Então você que quis, né? Então, ele não está sendo compreendido. Não, foi o outro que me mandou fazer. Ser lido erroneamente. Você está falando isso só porque você quer que o seu amiguinho se dê mal junto com você, porque você não quer ir para a sala do diretor sozinho, ou ser mal interpretado, tipo assim, não, você fez isso porque você desrespeita os professores e tudo mais, por isso que você tacou o giz no professor, né? Ter os fatos atuais ignorados, né? Não, eu escorreguei, eu estava segurando o giz, eu escorreguei, ele voou da minha mão e caiu no professor. Né? Não quero saber o que aconteceu, eu não quero saber se você perdeu o equilíbrio, né? E não receber tratamento equânime. Isso é, Jujuzinho jogou o giz, não acontece nada com ele. Fulaninho jogou o giz para a sala do diretor, suspenso, o que for. Talvez eu estou usando um exemplo muito específico, mas assim, são maneiras diferentes, elas são parecidas, mas são maneiras diferentes e que se acontecem corriqueiramente. Isso agora, Monique, pode se tornar invalidante. Muito bom, muito bom. Mas aí me surge uma dúvida que pode ser dúvida da família, então eu vou aproveitar. Tá? Por exemplo, você falou que esse tipo de invalidação, eu estou me referindo à corrosiva, e ele pode acontecer de forma recorrente, mas pode acontecer, vamos dizer assim, esporadicamente. Menos ainda, inclusive. Aconteceu. Eu fico muito atenta a esse tipo de reflexão, porque para a gente não incorrer numa interpretação de que uma invalidação corrosiva vai gerar uma mente, tá entendendo? Um processo. Lógico que entende? Fala um pouquinho sobre essa questão, se você puder, da interpretação, do acolhimento da situação, por exemplo, na família. Porque isso é legal na escola. O menino chega em casa, ele vai falar, mãe, isso aconteceu assim, né? Isso é uma coisa. Agora, aconteceu hoje, aconteceu amanhã, aconteceu depois da manhã. Tá. E como é que foi resolvido? Estou pensando aqui, eu vou dar exemplos, esses mesmos exemplos de invalidação corrosiva, mas da escola para casa, né? Pronto. Então, por exemplo, ser ignorado. Mãe, pai, então... Eu falo mãe porque, né, eu penso na minha perspectiva. Minha filha chega em casa e fala assim, mãe, tem um menininho lá na escola, falando criança pequenininha, mãe, tem um menininho lá na escola que me chateia. O adolescente, mãe, estão me zoando na escola. Eu ignorei. Tá. Exato. Tá bom, eu ignorei. Mas isso, solto no espaço, pode ser que eu tive um dia difícil, entendeu? Exato. Por isso que eu falo, existe o corrosivo, mas existe o sutil também, sabe? Aquilo que eu tive um dia pesado, não tava com cabeça. A invalidação, não tem, né, gente? Isso, e aí fica outra dica que é importante. A invalidação, a gente tem como reparar. Mas eu preciso reconhecer que eu fui invalidante. Perfeito, isso aí. Então, eu preciso chegar para o meu filho e falar, olha, você veio falar um negócio para mim e eu não estava bem, e eu acho que você estava falando para mim uma coisa importante que eu não dei atenção. Aí talvez o filho, isso que é checar os fatos.
Você veio falar comigo sobre uma coisa e talvez seja importante. Eu não estava muito com cabeça, eu não olhei para você, eu não te dei atenção. Talvez o filho vire e falar, não, mas só estava falando por falar. Ou ele chega e ele fala, sim, aí, poxa, meu filho, desculpa, você pode me dizer o que é que está acontecendo na escola? Eu tenho como reparar a invalidação, mas eu preciso reconhecer que eu fui invalidante, né? E eu não sou invalidante porque eu sou uma pessoa péssima, eu sou invalidante porque eu sou um ser humano, porque a gente faz ser isso. Humano! Todos nós! E porque a gente faz isso. Essa é a possibilidade maior. Vamos incorrer na invalidação. E aí, eu acho que o pulo do gato é, e o que eu faço? E aí você está dando aí a dica para as famílias, que está sendo assim, para mim, sensacional.